aqui mais uma vez agora para a gente fazer uma apresentação, mais uma aula sobre legislação de trânsito. Hoje vamos dar continuidade aí às atualizações do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos continuar com a nossa atualização. Vou passar bem rápido aqui a aula que a gente teve na aula passada, né? Só para a gente contextualizar aí para quem está chegando. Então, nós estamos falando aí sobre a Lei 14.071 de 2020, que promoveu mudanças aí no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei é do ano passado, dezembro de 2020, mas entrou em vigor esse ano, a partir de abril, 12 de abril de 2021. Já está sendo cobrada aí nas nossas bancas, né? Nós já estamos aí para o final do ano, então nós já temos aí, temos que saber, porque está caindo muita questão de prova aí na banca sobre legislação. Então, passando bem rapidinho aqui, eu falei que a gente está usando até um slide aí do BPTrão, um trabalho muito legal que o pessoal do Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte faz, divulgou esse e-book que eu compartilhei com vocês aí, né? Então, a gente está falando aí sobre ampliação, falamos sobre ampliação do prazo de validade da CNH, né? Falamos aí sobre a questão do tempo, que era de 5 anos, passou para 10 anos em alguns casos, diminuiu, né? Enfim, voltam lá na aula lá para vocês darem uma olhada. Nós só vamos contextualizar, senão a gente perde muito tempo. Falamos sobre a notificação, sobre o vencimento da CNH, né? Como que era antes aí, antes o órgão executivo de trânsito não possuía obrigatoriedade de notificar o condutor quando a CNH vencia, agora ele já é obrigado a notificar, depois vocês vejam lá. Falamos sobre o limite de pontos aí para suspensão de dirigir, né? Antes era 20 pontos aí agora mudou um pouco, 20, 30, 40, aí depende se tem infração gravíssima, se não tem. Mais uma vez, voltem na nossa aula lá, tudo aulas muito importantes, né? A última aula nós falamos sobre isso. A obrigatoriedade do uso de equipamento de retenção, né? Sobre as crianças de 10 anos aí, né? Deve ser transportadas, antes eram transportadas no banco de trás, salvo exceções, agora mudou, né? 10 anos, tem uma altura aí mínima de 1,45 m, também falamos isso na aula passada. O aumento da idade mínima para criança em moto, né? Era 7 anos, passou para 10 anos agora para criança andar em moto. A luz aí baixa em rodovias, né? Em pistas simples, nas rodovias, falamos sobre isso aí também. Falamos sobre a redução da gravidade aí no caso de motocicleta com farol apagado, né? Abordamos sobre esse assunto. O licenciamento aí para veículo que não atendeu o RECAL. Falamos aí também agora aí que inclusive o veículo pode ser até, né, após um ano da inclusão da informação do RECAL no certificado, licenciamento anual, o veículo somente será licenciado após a realização do RECAL. Então, pode ser que nem seja licenciado aí, né, você vai ser obrigado a fazer o RECAL. Falamos também sobre o enquadramento da infração de motociclista sem viseira, né, ou com óculos, passou-se agora só um enquadramento só. Estou passando bem rápido aqui só para contextualizar, hein, porque já falamos tudo na aula passada. A dispensa do porte de documento foi a última coisa que nós falamos, né? Quando a fiscalização, ou seja, quando o agente de trânsito lá estiver fiscalizando, você está sem documento, mas quando ele consegue ver, consultar aquilo no sistema, aí não há necessidade de você estar portando aí o documento. Mas eu falei que é sempre importante o pessoal estar com o documento, porque às vezes na internet não funciona na hora, uma abordagem, por exemplo, que é feita em fiscalização em área rural, está sem acesso à internet, aí se não tiver com o documento, infelizmente, né, a pessoa vai estar cometendo infração de trânsito. Citamos sobre isso daí, tá bom, pessoal? E hoje, então, vamos começar na nossa aula propriamente dita, vamos falar sobre mais umas 4 alterações aí, mais ou menos, a partir né, dessa mudança que nós tivemos da Lei 14.071 de 2020, tá bom? Então, o que nós vamos estar começando falando aí hoje é sobre a alteração na validade do exame toxicológico, né? Como que era antes essa questão do exame toxicológico? Os condutores, né, de categoria lá C, D e E são obrigados a fazer o exame toxicológico. Como que era antes? Os condutores com CNH válida por 5 anos, de 2 anos, de 2,6, ou seja, de 2 anos e 6 meses, o prazo era de 2 anos e 6 meses para ele estar renovando esse exame toxicológico. E tem condutor que a CNH dele era válida por 3 anos, né? Antigamente era assim, tinha 5 anos, tinha 3 anos, depende da idade, depende de uma prescrição médica também, o médico pode reduzir, nós já falamos isso aí na aula passada. Então, para quem tinha a CNH válida por 3 anos, a renovação do exame toxicológico era de 1 ano e meio. Como que é agora com a mudança da lei? Olha só, vou até fazer questão de ler aqui para vocês internalizarem.
A renovação do exame toxicológico é obrigatória a cada 2 anos e meio para os condutores de categoria C, D e E. Até aí não mudou nada, mas veio agora lá, com idade inferior a 70 anos. Ou seja, a obrigatoriedade é só para quem tem menos de 70 anos. Essa que foi a mudança. No passado não era assim. Condutores acima de 70 anos não precisam renovar o exame toxicológico antes do vencimento da sua CNH. Ou seja, acima de 70 anos, ele só vai fazer exame, só vai renovar o exame no ato quando ele for fazer, quando tiver vencida a carteira dele, né? Que nós já abordamos sobre isso aí também, esses prazos que agora está por idade, né? Então, essa é a mudança. Menos de 70 anos lá, agora só a partir de 70 anos, ele vai ter que fazer aí quando for vencer a CNH, tá bom? Bom, as categorias continuam a mesma, tá bom, pessoal? Lá, ó, para condutores de categoria C, D e E, com idade inferior a 70 anos, 2 anos e meio. Passou de 70 anos, o prazo vai ser quando for vencer a CNH. Outra novidade é o enquadramento para o motorista que dirigir sem ter realizado o exame toxicológico. Olha só, previsto após 30 dias do vencimento do prazo de 2 anos e 6 meses. Está lá no artigo 148. Ou para quem exerce atividade remunerada e não comprova a renovação do documento, a realização do exame no período toxicológico. O que é isso? Agora tem um enquadramento. O motorista vai ser enquadrado se dirigir sem ter realizado o exame toxicológico previsto após 30 dias do vencimento. Então, passou o prazo, 2 anos e 6 meses, deu 30 dias, não realizou o exame toxicológico, ele vai ser enquadrado, está cometendo uma infração de trânsito, vai receber a multa de trânsito. Está lá no artigo 148A. Mais para frente, nós vamos falar sobre todos esses artigos aí, né? Então, passando aqui agora, só mesmo para vocês terem ideia das mudanças que nós tivemos aí com a nova legislação. E por que a gente decidiu falar sobre essas mudanças aí, né? Estamos falando até coisas que vocês, às vezes, nem viram, a gente nem abordou ainda. Mas é porque o pessoal aí já está fazendo exame, me cobraram. Falou, coronel, já estou fazendo a prova, já estou fazendo exame de legislação, e tem condição de adiantar? Está caindo muita questão aí com a atualidade. Por isso que a gente resolveu, então, atualizar, que a gente já ajuda esse pessoal que já está fazendo as provas de legislação. Mas depois nós vamos voltar com calma em todos esses artigos aí. Mas então é importante já saber sobre essa questão aí do enquadramento agora para quem não realizar o exame toxicológico. E olha lá, qual que é o enquadramento? A conduta é infração gravíssima, uma multa de R$ 1.467,35 e ainda a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Ou seja, o Código de Trânsito brasileiro agora, com a atualização, com a nova lei, está sendo mais rigoroso com relação ao exame toxicológico, tá bom? Então, depois vocês acompanhem bastante isso daí, porque é questão de prova sempre aí, tá bom, pessoal? Detalhe, eu mandei esses slides aí todos para o pessoal do grupo hoje, né? Nós temos aí 16 cidades nossas aí já no projeto, né? Que a gente está ajudando o pessoal aí a tirar CNH, como já explicamos em aulas anteriores. Mandei esses slides todos aí, esse e-book, na verdade, para vocês. Então, vocês, sempre quando fazer a aula aí, quando a gente estiver ministrando a aula, pega lá o e-book, abre lá no computador, no celular, ou até imprime, e acompanha com a gente, que aí o raciocínio vai ficar mais fácil, tá bom? Nova mudança que tivemos aí agora, ó, a regra de conversão à direita. Isso já caiu um monte de prova já, pessoal. Vejam bem, como que era antes? Antigamente, não havia essa previsão de autorização para livre conversão à direita quando há sinal luminoso vermelho no semáforo no sentido da via. O que era isso? Está parado no semáforo está vermelho, mesmo que tenha uma rua aí à direita ali que é mão única, ou que nem ultrapassou aí o semáforo e tal, não se podia, a legislação de trânsito não permitia. Agora isso mudou. Como que é isso? Por que mudou? Depois vocês vão até lembrar. Tem alguns semáforos que eles têm lá a luminosidade lá, né? Amarela, vermelha e verde. Mas ele tem uma setinha, às vezes indicando para a direita ali, ó, verde indicando para a direita, ou seja, como virar à direita livre. Tem inclusive placa escrito isso, direita livre. Então, agora o Código de Trânsito atualizou agora, olha só. Será permitida a conversão à direita diante de sinal vermelho no semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita a conversão.
Ou seja, você parou lá, o sinal está vermelho, mas tem uma placa lá indicando. Olha uma das placas aqui, que tem várias, tá, pessoal? Olha só, uma das placas possibilitando você virar à direita, escrito lá direita livre, por exemplo, ou lá no próprio semáforo, lá em cima, lá tem as três, lá está em vermelho, mas tem um verdinho indicando ali para a direita ali, que você pode ir sem problema nenhum. Você pode fazer a conversão à direita, tá bom? Isso aí tem caído bastante em prova aí. Depois vocês vão ver aí, tem legislação aí específica sobre, tem placas aí, várias placas indicativas sobre isso, e abordando bastante esse assunto aí. Ok? Bom, aumento da gravidade da infração para quem não reduz ao passar motociclistas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pessoal, estou acompanhando aqui também, né? A nossa transmissão está sendo pelo YouTube e dá um delayzinho aqui, né? Mas eu estou acompanhando aqui. Quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente para, explica aí e tal, e passa para vocês aí se tiver alguma dificuldade, ok? Então podem participar, ou então depois manda lá no grupo, enfim, manda depois para nós uma mensagem no direct, no Instagram, quem tiver aí com o Instagram e nos acompanhando lá, né? Que a gente responde, tá bom? Aumento da gravidade da infração para quem não reduz ao passar ciclista. A nova lei agora, ela aumentou a gravidade, ou seja, está dando uma importância maior e importante isso para os ciclistas, né? Porque a gente tinha muito problema com relação a acidentes envolvendo ciclistas. Antes, como era? Olha, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista. Será infração grave, ou seja, você vai ultrapassar um ciclista e não reduziu a velocidade, era uma infração grave. Agora, essa infração passou a ser gravíssima e a multa maior. Vejam bem, ó, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista será infração gravíssima, sujeita a multa de 293. Isso para proteger o nosso ciclista, né, pessoal? A gente vê que cada vez mais aí os ciclistas estão aí no trânsito, tem as faixas específicas aí, as ciclovias, mas tem muita gente que não respeita e acaba tendo muito acidente. E quando é acidente que é, né, um atropelamento aí de ciclistas, geralmente são acidentes graves. Então agora passou a ser gravíssimo. Vai ultrapassar o ciclista, tem que reduzir a velocidade. Para quê? Segurança de todos e a segurança do ciclista aí, né? Vamos lá para a próxima, então. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida do pessoal aqui. Tá tranquilo. Advertência por escrito automática para infrações leves e médias. Então, agora, vejam bem, é necessário, né? É automático advertir aí quando a pessoa comete uma infração leve ou infração média, mas com algumas considerações. Vamos lá que eu vou passar para vocês. Como que era antes? Não tinha, olha só. A penalidade de advertência por escrito pode ser imposta aos que cometem infração leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente. Então, a penalidade de advertência por escrito pode ser imposta. Olha bem, pode ser imposta, desde que o infrator não seja reincidente, né, na mesma infração nos últimos 12 meses. No entanto, sua aplicação depende da autoridade de trânsito entender esta como uma medida mais educativa. Então, quando era feita a notificação de trânsito, enfim, poderia se avaliar um critério discricionário, a avaliar aquilo como advertência por escrito. A infração é leve ou média, desde que a pessoa não tenha cometido, né, outra infração no interior, antes. Isso aí é avaliado que é feita a multa e tal, não tem como o agente de trânsito ali na hora saber se a pessoa já é reincidente ou não em determinada multa. Então, isso aí era feito lá na hora que era apurado, né, as notificações de trânsito. Agora, olha bem como que é agora. A regra para a aplicação da penalidade de advertência por escrito não dependerá mais da decisão da autoridade de trânsito. Então, não é mais discricionário. Vejam bem, a penalidade deverá ser imposta, deverá, não é pode, deverá ser imposta a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, a pessoa cometeu uma infração leve ou média e não teve cometido nenhuma outra infração anterior, ele vai receber uma advertência. Isso aí agora é automático, né? Com essas mudanças, né? Então, essa aqui foi a mudança. Antes,
Poderia, agora deverá ser aplicada por escrito a advertência. Tá bom? Vamos para a próxima. Aumento do prazo para indicação do condutor infrator. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa, por exemplo, pega o seu veículo, está dirigindo, você emprestou para alguém, e essa pessoa foi cometer uma infração de trânsito. Vai chegar a infração de trânsito depois da notificação para você. E aí, você, poxa, eu nem passei nesse lugar, não sou eu. Na época, quem eu emprestei esse carro para o meu amigo ou qualquer outra pessoa. Então, agora, você, antes, já pode, antes poderia, agora também ainda pode, você apresentar quem que era a pessoa que estava dirigindo o veículo, né? Você apresentar quem que indicar quem que era o condutor. Para quê? Para que a pontuação caia na carteira de habilitação dele, né? Mas tinha um prazo para isso, para você apresentar. Como que é? O prazo antes, para o proprietário apresentar o condutor infrator, quando não é o responsável pela infração, ou seja, quando a própria pessoa não estava dirigindo, né? O prazo era de 15 dias, contado da notificação da autuação. Então, quando você recebeu ali, né, a notificação da autuação, tinha 15 dias para você indicar quem que era a pessoa que cometeu aquela infração, que não era você, que você emprestou o carro para fulano. Agora esse prazo aumentou. Então, olha, o proprietário do veículo terá 30 dias, então passou de 15 para 30. 30 dias contado da data da notificação para indicar o condutor infrator. Então, esse prazo dilatou aí agora, essa aqui foi a diferença. Ok? Passou de 15 para 30. Vamos para a próxima. Aumento do prazo para comunicação de venda. Isso aí dá um trabalho, pessoal. Nossa, essa questão aí, a pessoa não comunicar a venda, aí está andando com o carro, a pessoa não transferiu ainda, aí vem um monte de multa, essa multa vai cair no nome do infrator, costuma perder até a carteira de habilitação por conta disso, porque a pessoa não fez a comunicação de venda, ou seja, não foi lá na época, né, no Detran, e anunciou lá, ó, vendi meu veículo hoje, ele tinha 30 dias para transferir, mas era importante ser comunicado de imediato, porque durante esses 30 dias podia acontecer tudo. E acontecia muito problema, acidentes até, principalmente multas. Chegava aquele monte de multa, pô, mas eu já vendi meu carro e a pessoa não transferiu até hoje. E se você não tinha feito a comunicação de venda, como é que você ia provar, né? E tem o prazo para isso, né? Bom, como que era antes? O prazo para o antigo proprietário do veículo fazer a comunicação de venda junto ao órgão executivo de trânsito do Estado é de 30 dias. Antes era 30 dias para você ir lá no órgão, no Detran, e avisar, né, que você vendeu o carro, né, por meio do recibo, que você tinha lá a segunda via e tal. Agora, com a nova lei, atualização, mudou-se esse prazo, ele dobrou. Vejam bem, olha, o prazo para o antigo proprietário do veículo fazer a comunicação de venda passa a ser de 60 dias. Então, aumentou esse prazo aí. Isso é bom, né? Porque vai ajudar a proteger um pouco mais as pessoas aí, e não é infração. A nova legislação também abre a possibilidade de que esse procedimento seja eletrônico. Então, olha só, os Detrans, certamente, né, aqueles que ainda não atualizaram, vai abrir até a oportunidade de você mesmo entrar lá no site e avisar eletronicamente que colocar lá, é lógico, tem as regras, né, mas que você vendeu o veículo. Isso é muito importante, pessoal. Aconselho aí, né? Nós estamos aqui em aula, mas na prática também. Vendeu o seu veículo, comunica a venda de imediato. Porque se qualquer coisa que acontecer depois que você comunicou a venda, a responsabilidade não é sua mais. Multa de trânsito já não vai cair mais na sua CNH, vai cair para quem já você comunicou a venda. Então, é importante isso. E para fins de prova, é importante o prazo, então, agora passou de 30 para 60 dias, e ainda existe a possibilidade agora de ser eletrônico, que vai facilitar mais ainda, né, o processo. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Aumento do prazo para a defesa prévia. O que quer dizer isso daí? Bom, quando a gente tem lá uma notificação, essa nomenclatura e defesa prévia é até uma novidade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas como que era antes? Você recebe sua notificação lá de trânsito, né? E você tinha um prazo ali para falar, ué, não, esse carro não é meu, está errado, nunca tive em tal local. Você já fazia uma prévia ali da sua defesa de imediato.
e aquilo era encaminhado e o órgão de trânsito avaliava aquilo, porque às vezes foi um erro de digitação de placa, às vezes foi algum outro problema, enfim, previamente você já podia se defender. Não conseguia, né, não era deferido aí o seu pedido da defesa, aí vinha a notificação de trânsito aí para você fazer a defesa mesmo da infração que você cometeu. Agora, essa infração, essa prazo agora para defesa prévia, vejam bem como que era, ó. O prazo para apresentação de defesa prévia é estabelecido em resolução do CONTRAN. Não será, como que era o prazo? Não será inferior a 15 dias. Então, era 15 dias que contava contado da data da expedição da notificação. Então, chegou, a notificação foi expedida, o prazo era, no mínimo, 15 dias. Agora mudou, olha, o prazo para apresentação de defesa prévia passará a constar no código, que passou a constar no código, né? Que a nossa, já passou já está na nossa, a lei já entrou em vigor, como eu falei. Não será inferior a 30 dias, contado da data da expedição da notificação. Então, o prazo passou a ser de 15, né? Não inferior a 15, para não ser inferior a 30 dias. Então, dobrou esse prazo para você fazer a defesa prévia, tá bom? Só voltar aqui um pouquinho para passar a informação. Não, tá certo. É isso aí. Contado, lembrem lá, hein? Contado da data da expedição da notificação. Prazo para expedição de notificação de penalidade. Aí é a outra, lembra? Primeira a defesa prévia que você fazia, agora a notificação de penalidade. Ou seja, a sua defesa prévia que você fez lá, ela não foi deferida. Então, agora você vai ter que defender da notificação, defender da penalidade mesmo. Como que era antes? Não havia prazo para o órgão de trânsito expedir a notificação de aplicação da penalidade. Isso não era previsto no código, isso dava muito problema, né? Muito recurso, muita gente atrás, porque a multa chegava para você depois de muito tempo, chegava 2 anos, 3 anos para você lá, e nossa, você nem lembra disso mais, você já nem achava que aquilo já tinha sido resolvido, e aí que chegava a notificação lá para você da penalidade. Agora mudou, vejam bem. A legislação prevê agora 2 prazos para o órgão de trânsito expedir a notificação de aplicação de penalidade, a multa. Tem duas situações, vejam bem como que é. Se não for cumprido aí, né? Se não cumprir dentro desse prazo, os órgãos eles pedem até o direito de aplicar a penalidade, ou seja, caducou, já não tem mais jeito. Então, se não cumpriu aquele prazo ali, o órgão de trânsito já não pode nem mandar mais a penalidade para vocês. Qual que é esse prazo? Qual que é esse prazo? Vamos lá. Caso a defesa prévia, que nós falamos anterior, que passou de 15 dias, né, não inferior a 15 dias, agora para 30 dias, não inferior a 30 dias. Caso a defesa prévia não seja apresentada no prazo estabelecido, o prazo máximo será de 180 dias contado da data da infração. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto será 360 dias. Como é isso, comandante? Essa questão de prazo 180 dias, 360, não entendi isso aí, não. Questão de defesa prévia, como vai? Vejam bem, essa defesa prévia é aquela defesa que a gente fazia antes da autuação. Chegou a notificação para mim, abri, fui multado, o que é isso? Não era eu, tem alguma coisa errada nisso aqui, vou fazer a defesa da autuação, que era a defesa prévia. Você já falava que não era você, que tinha alguma coisa errada, aquela placa estava errada, o veículo estava errado, alguma coisa estava errada e tal. Quando você apresenta, aí o que vem dizer no artigo assim, olha, caso a defesa prévia não seja apresentada no prazo, ou seja, você recebeu uma notificação e você não defendeu, ou então você perdeu aquele prazo que era de até 15 e passou para até 30 dias, né? Não inferior a 15, não inferior a 30 dias. Se você perdeu o prazo, ou então você não fez a notificação, a defesa prévia, aí o órgão tem 180 dias, um máximo de 180 dias para expedir a notificação da penalidade. Então, eu não fiz a defesa prévia, o órgão tem 180 dias para expedir. Se ele não expediu a notificação da penalidade em 180 dias, em até, né, 180 dias, acabou, não pode fazer mais, caducou. Bom, eu apresentei a defesa prévia, né? Chegou para mim, opa, não sou eu, tem alguma coisa errada, apresentei uma defesa prévia. Aí o prazo para se expedir para, né, fazer a notificação da penalidade, ele passa a ser de 360 dias. Por que isso? Porque se eu apresento uma defesa prévia, o órgão de trânsito vai ter que avaliar aquela defesa minha. Então, ele vai ter que olhar, ver, procede, não procede. Então, isso vai percorrer todo um tempo aí dele, né, de avaliação. Então, aí ele vai pegar, opa, procede, acabou,
foi deferido, ganhei o meu recurso que eu fiz de notificação prévia. Acabou a pena, não tem mais, né? Você não vai ser multado. Fiz a apresentação no tempo hábil, mas foi indeferido, ou seja, não ganhei aquela, né, aquela defesa que eu fiz no prévia, aí o prazo previsto vai ser de 360 dias. Por quê? Porque teve todo aquele prazo que o órgão de trânsito teve que analisar a sua defesa. Por isso que aumenta o prazo, ok? Então, se você não fez, aí é 180 dias que eles têm de prazo, máximo de 180 dias. Se você fez, vai ter um período de avaliação, e aí o prazo passa a ser até 360 dias. E aí embaixo que tem essa observação que eu falei, olha lá, a defesa prévia atualmente possui a nomenclatura de defesa da atuação. Hoje chama-se defesa da autuação. É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura, tá bom? Bora lá, vamos passar para a próxima. Dúvida depois a gente tira aí, tranquilo, se o pessoal tiver. Já são 18h03, né? Nós já estamos aí com 33 minutos de aula. Daqui a pouco estamos terminando, ok, pessoal? Não vamos tomar muito tempo de vocês, não. A gente sabe que está todo mundo com os afazeres aí. A gente quer ministrar a aula aí, vamos tranquilo que vai dar certo. Redução da gravidade da infração para quem deixa de transferir o veículo no prazo. Olha, a infração, a gravidade reduziu, passou a ser, vamos dizer assim, menos grave, né? Como que era antes? Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias é infração grave. Olha só, se você não registrou seu veículo 30 dias, comprei o veículo e tenho 30 dias para fazer a transferência dele para o meu nome, para registrar. Se eu não fiz isso, a infração antes era grave. Agora, como que passou? Passou os 30 dias, agora com a lei atual, passou os 30 dias e eu não fiz, a infração é média. Ok? Então, ela passou de grave para média. E a multa antes era 195, era maior, porque era uma infração grave, e agora ela passou a ser infração média, ela diminuiu para R$ 130 atualmente. Antes cabia a retenção do veículo para regularizar, então a pessoa tinha que resolver o problema dela. Hoje o veículo ele é removido, hein? Se a pessoa não transferir. Então é importante isso aí, ok? Mudanças aí que a gente teve no código, que é muito importante aí, as pessoas ainda não estão se habituando a isso aí. Mas nas provas da CNH está caindo direto essas questões, hein? Prestem atenção, por isso que eu mandei o e-book para vocês. E como que era antes? Nós tínhamos antes, aí era obrigado ter uma, para quem está tirando a CNH, né? O projeto que a gente está fazendo, é o que vocês estão aqui. Antes era obrigatório ter aula noturna. Tinha um determinado número de aula que as autoescolas tinham que fazer à noite para você, para treinar o pessoal à noite. Isso era obrigatório. Agora não é mais. Não é mais obrigatório. A autoescola, então, se ela quiser, ela pode fazer aula à noite? Pode, mas não é obrigada mais. Antes era obrigado. Olha lá. Antes, a exigência de realização de um percentual mínimo de aulas no período de noite nos cursos práticos de todas as categorias de habilitação. Então, tinha um percentual que era obrigatório das aulas. Agora, não haverá mais obrigatoriedade de realizar aulas práticas no período noturno. Então, fica aí o critério da autoescola, né, se quer fazer ou não quer fazer. Mas não é mais obrigatório. Essa que foi a mudança. Ok, pessoal? Bom, extinção do prazo para a realização de novo exame após a reprovação. Antes, havia um prazo. A pessoa foi reprovado e aí tinha um prazo que ele tinha que esperar para ele poder renovar, ele fazer outro exame, né? Vejam bem como era. Ó, o candidato só pode repetir o exame em que foi reprovado depois de 15 dias. Então, houve uma reprovação, só depois de 15 dias que ele podia fazer aquele exame. Quer seja o exame de legislação, o exame de prática de direção, tinha um prazo específico. Agora, lá, o candidato não precisa mais aguardar esse prazo. Então, não tem a obrigatoriedade do prazo no Código de Trânsito. O que pode acontecer, então? Você fez, aí você já consegue remarcar de novo o exame para outra banca que já tem na outra semana. E aí você pode já fazer de novo, né? Mas é sempre muito importante, eu alerto o pessoal. E aqui, pessoal, estamos indo já para o nosso final da aula, vou parar por aqui, para não ficar muito cansativo, e eu sei que está todo mundo né, na correria aí, saindo do trabalho e tal. Mas eu falo que é sempre importante, quando a pessoa tem alguma reprovação, ela faz um bit feedback dela mesma, onde que eu errei, de legislação de trânsito, o que eu errei, eu vou procurar saber, estuda mais, faz outras aulas se precisar, para depois, quando ela for fazer um novo exame, ela ser aprovada.
Tem gente que vai assim, vai fazendo, foi reprovado uma vez, vou fazer de novo, reprova a segunda, reprova a terceira, e aí tem dificuldade de passar, por quê? Porque ele não estuda, porque ele não vê os erros que ele teve ali. Então, apesar de não ter obrigatoriedade do prazo, as próprias autoescolas acaba que é difícil conseguir, principalmente no processo de pandemia, onde tem muita gente com exames atrasados aí, não vai conseguir fazer esse prazo, fazer menos do que 15 dias, muito provavelmente. Mas é importante, então, que as pessoas estudem, para que no próximo ela passe. Ou que, se for no exame de direção, treine mais. Vai lá na autoescola, faz mais umas 2, 3 aulas, para você ver onde que você errou e corrigir, para que você não vá de novo fazer o exame ser reaprovado. Porque tem muita gente que é reprovado uma, duas, três, quatro vezes, 5 vezes no exame de direção, mas porque ele não corrige o erro dele. Foi reprovado na primeira vez e quer fazer de novo agora, vai dar e vai na sorte. Não é assim não, pessoal. A banca, todo mundo sabe que ela é muito criteriosa e tem que ser assim mesmo. Porque, vejam bem, depois vocês vão estar aí dirigindo nas ruas, né, no centro urbano, aquele monte de carro, né? Você vai estar aí, depende, tem gente aí que não sabe dirigir, ele está com uma arma na mão, né? Dirigindo ali, colocando em risco todo mundo. Então, as bancas são criteriosas e tem que ser mesmo, eu concordo. Então, a pessoa, para passar, tem que ter com qualidade. Para isso, tem que treinar, para isso, tem que corrigir os erros, não pode ir com desleixo para fazer exames. Tá bom, pessoal? Bom, vou até interromper aqui, vou finalizar aqui nossa fala aqui hoje. Mas eu gostaria, então, aí, de mais uma vez aí, realçar para os nossos alunos aí que estão nos acompanhando, aqueles que vão entrar aí depois, né? Vão participar aqui, vão ver as aulas, vai estar aberto aí no nosso canal do Batalhão, sobre a importância aí de vocês estarem acompanhando as aulas, a importância, essas aulas nossas aqui, mais uma vez, eu repito, sempre eu falo, são aulas complementares, a gente está aqui para ajudar a reforçar aquela aula que você está aprendendo lá na autoescola. 45 aulas de legislação, é obrigatório aquelas aulas, essas aulas aqui não substituem as aulas de legislação que você tem que fazer na autoescola. A gente está aqui para completar, então tudo que nós estamos falando aqui, vocês vão ver lá na autoescola. Aí, bacana, olha só, se você viu aqui comigo aqui, quando você for na autoescola, você já vai estar com condição de aprender, de saber, de questionar mais, de tirar suas dúvidas. E o contrário também, estou fazendo já o exame de legislação, vi essa aula lá, opa, vou ter aula lá no projeto Conquiste Sua CNH. Então, nós vamos reforçar essas disciplinas que vocês têm lá, essas matérias que você tem lá. No mais, desejo de vocês aí uma excelente noite, fiquem com Deus, Deus abençoe e continue ajudando e protegendo vocês sempre e tenham excelentes estudos. Fiquem com Deus e minha mais cordial continência de carinho, de respeito para todos vocês. Boa noite, fiquem com Deus.